Olá, irmãos, graça e paz. Mais um minicast aqui na Escola de Bereia. Espero que você, ao apreciar, compartilhe, deixe o seu like e também comentários que podem nos gerar novos episódios aqui no minicast, EBcast e também nosso quadro Texto Fora de Contexto. Altar. Quem nunca passou um período da vida cristã chamando o púlpito no templo de altar? Quem sabe que escuta esse episódio, até esse momento acredita ser o púlpito aquele local elevado do templo onde ficam os obreiros e pastores em destaque, um altar. Entendo que a herança do cristianismo católico pesa muito nessa concepção, uma vez que nos templos católicos a mesa que fica em destaque nos momentos como o da Eucaristia é tida como um altar, e isso dentro das concepções que se tem de um altar. Um local elevado, de madeira, pedra ou algo semelhante sobre o qual um sacerdote pode oferecer sacrifícios à sua divindade e sendo o momento da Eucaristia católica algo remetente a sacrifício com carne e sangue, fica fácil essa associação de altar àquela mesa. Herdando, mesmo que de modo inconsciente, essa ideia, o evangélico transporta para o local elevado de seus templos a ideia de altar, de que ali é o lugar santo, onde o Senhor recebe o sacrifício de louvor, já que é a parte do templo onde alguém que vai cantar se apresenta. Uma ideia não bíblica pode ganhar reforço ao ser repetida diversas vezes, principalmente se for por bocas que têm um certo status, como de líderes, quando citam o púlpito chamando-o abertamente de altar do Senhor ou lugar santo, como uma referência à divisão do templo judaico antigo, o lugar santíssimo. Acredito que o mínimo de consciência bíblica é suficiente para entender que não há nada de especial no púlpito e muito menos poderíamos classificá-lo como um altar. Até porque esse formato de organização do templo evangélico, onde nos altos, o púlpito, ficam os obreiros e o pastor local, pois eles são os da frente da obra, não encontra amparo bíblico nenhum. Não há um verso bíblico sequer para dizer que aqueles que dirigem a congregação local devem ficar sobre algum tipo de local elevado e pior que tal local é um altar ou algum local mais santo que o resto do templo. No Antigo Testamento, o ato de fazer um altar para sobre ele pôr sacrifícios foi prática comum, embora o Senhor de início assim não requisitasse. Inclusive, não era necessário que tal altar tivesse a forma de mesa, algo elevado. No episódio da fuga de Jacó em Gênesis 28, Jacó, após acordar de seu sonho, pega a pedra que usou para apoiar a cabeça como travesseiro e, vertendo azeite sobre ela, a considera um tipo de altar a partir daí. Esses altares eram apenas marcadores geográficos de que ali o Senhor tinha se manifestado de alguma forma. O altar, com o tempo, claro, iria ruir como qualquer monumento construído. Na época do povo de Israel, quando já estava com o tabernáculo organizado, conforme o Senhor pediu, o altar já não era uma coluna de pedras, um marcador geográfico de local onde o Senhor manifestou, mas sim um tipo elevado com grelha sobre o qual o sacrifício queimaria como se fosse uma churrasqueira bem grande. Diferente do Antigo Testamento, no Novo, e não exagera ao afirmar na Nova Aliança, não fazemos altares tal como no Antigo Testamento. Sei que temos versículos citando a palavra altar, porém são referências às práticas judaicas de tal local. Para os cristãos propriamente, não temos um verso sequer que nos ordena a erguer altares físicos ou executar algum tipo de ato sobre eles, como cantar ou comer algo específico. Em Hebreus 13, verso 10, diz que temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem no tabernáculo. Tabernáculo aqui como referência à prática da antiga aliança. E apesar de o autor de Hebreus dizer que temos um altar, ele não fala de um altar físico, construído de alvenaria ou algo semelhante. Então por que chamamos o local onde ficam os pastores e obreiros sentados nos cultos de altar? Olha, eu também gostaria muito de saber, inclusive o porquê esses pastores não corrigem tal equívoco. Parece que sentar nos lugares altos, onde foi construída a ideia de que é mais sagrado do que o restante do templo, traz um prestígio que é alimentado pela ideia de que ali é um altar do crente e não a vida deste crente diante do Senhor.
Bem, é isso, meus irmãos. De modo bem simples, abordamos esse termo comum e muito usado aí no meio igrejolo, mas não foi aqui, claro, esgotado. Não só temos EBcasts aqui no canal, que isso já foi tocado de alguma forma, como ainda em futuros episódios acabaremos por citar o termo novamente. Então até um próximo minicast aqui na Escola de Bereia.